Senhor presidente, senhores deputados, público aqui presente, público que nos assiste. Ontem, 4 de fevereiro, foi celebrado o Dia Mundial do Combate ao Câncer e o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, fez a publicação da estimativa de incidência de câncer no Brasil para este ano de 2020. A data torna-se ainda mais relevante para a conscientização em todo o mundo, porque a epidemia global do câncer tende a aumentar nos próximos anos. Atualmente, 7.600.000 pessoas no planeta morrem em decorrência do câncer a cada ano. Vou repetir. Todo ano morrem 7.600.000 pessoas por causa do câncer. Dessas, 4 milhões, portanto, a maioria, tem entre 30 e 69 anos. Veja que o câncer está matando pessoas cada vez mais jovens, cada vez mais novas. A menos que sejam tomadas medidas urgentes para aumentar a conscientização sobre a doença e desenvolver estratégias práticas para lidar com o câncer, a previsão para 2025 é de 6 milhões de mortes prematuras por ano. 6 milhões por ano é a previsão. Estima-se que 1,5 milhão de mortes anuais por câncer poderiam ser evitadas com medidas adequadas. Mas a Organização Mundial de Saúde tem como meta reduzir em 25% os óbitos por doenças não transmissíveis até 2025. O Dia Mundial do Câncer, que foi comemorado ontem, é uma oportunidade para disseminar informações sobre prevenção e controle do câncer e levar questões atuais sobre a doença à população em geral. O Brasil, conforme o Instituto Nacional do Câncer, terá 625 mil novos casos de câncer a cada ano do triênio 2020-2022. É um número assombroso. E a obesidade estará entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 11 dos 19 tipos mais frequentes na população brasileira. A obesidade é a maior causa do câncer. Portanto, a alimentação e exercícios físicos continuam sendo as principais armas de prevenção. E há uma verdadeira epidemia de obesidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, a preocupação é tão grande em relação a isso, que foi proibido novos fast foods em bairros mais populares. Comportamentos não saudáveis como fumar, consumir bebidas alcoólicas, sedentarismo e manter dieta pobre em vegetais também aumentam o risco de 10 tipos de doença. Todas essas informações constam da publicação de estimativa 2020, incidência do câncer, lançada ontem pelo Instituto Nacional do Câncer. Mato Grosso do Sul, conforme essa publicação, terá quase 10 mil novos casos de câncer nos próximos 3 anos, com destaque para o câncer de próstata. No Mato Grosso do Sul serão 1.240 casos novos de câncer de próstata, de mama 850 casos, cólon e reto 540, traqueia, bronco e pulmão 460, colo de útero 270. Como medida individual para contribuir para o controle do câncer, o Instituto Nacional do Câncer recomenda que a população adote um estilo de vida e hábitos saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos, não fumar e evitar o consumo do álcool. E destacou ainda que o câncer é uma doença estreitamente relacionada à condição socioeconômica. Quanto mais a população se desenvolve, mais cresce a expectativa de vida e aumenta o número de casos de câncer ligados ao envelhecimento, à urbanização e à industrialização. Os cânceres de mama e próstata têm mais incidência entre as pessoas mais ricas. Já nas populações mais pobres, os cânceres mais frequentes são os do colo, do útero, do estômago e do fígado.
equipe de especialistas do INCA destacaram conquistas no país com sucesso na redução do uso do tabagismo, do fumo, o aumento da capacidade para a realização de transplantes de medula óssea, a criação de centros de diagnóstico de câncer presentes no SUS e espalhados por vários estados brasileiros. Contudo, sabemos que ainda temos muito a avançar, seja na promoção da qualidade de vida da população, como também em centros de tratamento especializado. As unidades primárias de saúde, os postos, são porta de entrada da população no atendimento básico do SUS. Nesses locais, precisamos ampliar a oferta de informações sobre qualidade de vida, de promoção à saúde e da importância de fazer exames de rotina, uma forma de aproximar cada vez mais a população das equipes de saúde. E aí eu queria falar de um projeto de minha autoria que foi aprovado ano passado e sancionado pelo governador, que cria o Oncodia. E vem bem a calhar aqui a presença do prefeito e de vereadores de Deodápolis. Vem bem a calhar aqui a presença do prefeito de Itaporã, Marcos Paco. Veio bem a calhar aqui a presença do vereador de Dourados, Júnior Rodrigues. Vereador Júnior Rodrigues de Dourados, que encontra-se aqui presente. São vereadores e prefeitos que deles dependem a implementação desta lei que foi aprovada e sancionada pelo governador, lei de minha autoria, que cria o Oncodia, que é um dia da semana dedicado ao tratamento domiciliar do câncer, que não aumenta os custos para o poder público, porque são utilizadas as mesmas equipes de saúde da família, apenas colocando a mais psicólogos, terapeutas, assistentes sociais. Por que isso? A pessoa que tem essa doença terrível chamada câncer é muito mais atingida pelos problemas psicológicos que dela decorrem. Uma pessoa que está no hospital, ela está tendo atendimento diário, um acompanhamento constante. A pessoa que está em casa, a família dela é obrigada a trabalhar, viver a sua rotina, e ela fica sozinha. E quando ela fica sozinha, ela começa a criar em sua cabeça um fantasma maior ainda em relação ao câncer. Pensando, quantos dias, ou quantas horas, ou quantos anos eu tenho a mais de vida? Estou com câncer, vou morrer daqui a pouco. E todo mundo sabe a influência que tem da nossa mente nas nossas doenças do corpo físico. Isso acaba atrapalhando a cura e até acelerando, talvez, a morte de uma pessoa. Por isso, esse projeto, que parece não ter eco, parece que não reverbera, não soa muito na imprensa como deveria, esse projeto que eu apresentei não é porque é de minha autoria, mas é um projeto extremamente importante. Eu ouvi isso de muitas pessoas que estão com câncer, que me ligaram chorando porque passam por depressão pelo fato do isolamento, de estar em casa com a doença e a família ter que trabalhar, cuidar da vida, e ele ali só, pensando na situação em que ele está vivenciando. Então, eu queria pedir muito a esses vereadores, prefeitos que aqui estão, que eu citei, e os demais, para que implementem esse Oncodia. Procurem fazer isso, porque com certeza isso vai fazer um bem muito grande para essas pessoas e para os seus familiares. É algo simples de se implementar, mas é de extrema importância e que faz toda a diferença. Um dia por semana estar alguém ali na casa da pessoa, utilizando aquela mesma equipe de saúde da família, apenas acrescentando algo mais para esse acompanhamento psicológico. Então, queria conclamar os vereadores, prefeitos que têm essa sensibilidade. Não é? Eu me lembro aqui, Júnior, do nosso Juarez, né, o vereador Juarez lá de Dourados, que passou por uma situação de câncer, e ele, Vossa Excelência lembra muito bem como quando éramos vereadores juntos, que o Juarez se comoveu, se sensibilizou, não é? Quando houve problemas no atendimento. Então, as pessoas que passam por isso, elas ficam muito sensíveis a isso. E mesmo no meu caso, que não tenho nenhum familiar que passou por isso,
eu vejo o sofrimento das pessoas. Então, acho extremamente importante. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Os dados são, aliás, o Dia Mundial do Câncer, e os dados são alarmantes, extremamente. As previsões são estarrecedoras. Vou repetir até os números aqui. Atualmente são 7.600.000 pessoas que morrem no planeta por causa do câncer. E dessas, 4 milhões têm entre 30 e 69 anos, portanto, pessoas jovens. A previsão para 2025 é de 6 milhões de mortes prematuras por ano com câncer. E diz a Organização Mundial de Saúde que 1,5 milhão de mortes por câncer poderiam ser evitadas com medidas adequadas. Então, a informação, o atendimento são muito importantes para se evitar essa terrível doença e essa mortalidade. O Brasil terá, de 2020 a 2022, 625 mil novos casos de câncer por ano. Então, esse projeto que virou lei da minha autoria, eu espero contar com o apoio dos vereadores e prefeitos. Mas, antes de partir para o próximo assunto, concedo a palavra ao nobre deputado Barbosinha. Deputado Marçal, eu agradeço pela concessão do à parte. Cumprimento Vossa Excelência por trazer esse assunto tão pertinente, por essa luta, pela lei que foi aprovada no final do ano. E nós tivemos agora a matéria recente mostrando que Mato Grosso do Sul lidera no Centro-Oeste a quantidade, o número de câncer do homem, né, pela questão relacionada à próstata. E nós temos em Dourados uma jovem fazendo uma campanha muito grande, usuária do narguilé ou do narguilé, e estudos comprovam que esse vício que se tornou comum entre os jovens, hoje praticamente onde se reúne ali meninos de 16, 17, 18, 19, 20 anos, não é? Você tem ali a roda do narguilé, e que é extremamente maléfico, a câncer de laringe, enfim, não é? Era mais devastador ainda do que o uso do próprio cigarro. Então, trazer esse assunto a debate nesta casa, criar um dia do atendimento domiciliar na proposta da lei de Vossa Excelência, agora lei efetiva, é uma maneira, né, de chamar a atenção das pessoas e do Estado. Nós tivemos recentemente em Dourados a presença lá do Prata, do Hospital de Amor lá de Barretos, e ele dizendo: o país não tem recursos para cuidar depois que desencadeia o câncer, então é muito mais barato o trabalho de prevenção. Então é muito melhor prevenir do que remediar, de forma que parabenizo Vossa Excelência por trazer a essa tribuna esse assunto tão pertinente e também pela aprovação da lei de Vossa Excelência. Muito obrigado. E Vossa Excelência falou do Hospital do Amor, queria enaltecer aqui a esposa do nosso colega deputado Renato Câmara, a Cris, que cuida do Hospital do Amor em Dourados, que faz um excelente trabalho nisso. Nós temos que louvar a iniciativa dessas pessoas também. Mas eu gostaria de entrar no outro assunto também que diz respeito à doença, que é o tal do coronavírus, né? Que o governo federal se antecipou, decretou estado de emergência para que, antes que aconteça algum caso confirmado no nosso país, já se tome as medidas, né? Agora, existem várias ideias que aparecem na internet, né, que na realidade são fofocas. Antigamente era a vizinha do lado que ficava na janela vendo as pessoas passarem para falar mal, né, dessa ou daquela pessoa. Hoje tem internet para se fazer isso. Então eu não acredito muito nessas histórias que na realidade são fake news. Mas me chama a atenção em relação ao coronavírus a declaração de um especialista na área de carne, que passou a ser uma vilã, digamos, na China, por conta da expansão da epidemia do coronavírus na China. Júlio Brissac, que é analista-chefe da Rural Business, Júlio Brissac, que é uma pessoa extremamente respeitável, levantou uma questão que eu acho extremamente importante,
que, evidentemente, que há gravidade da doença. Lá na província de Wuhan, na China, está comprovado o número de casos, mortes já passaram mais de 270, mas existe uma questão que foi colocada por ele, que tem um fundo de razão. A JBS comprou, entrou no mercado chinês, comprou uma empresa que tem vários pontos de venda de carne na China. E lá na China, a tradição é que as pessoas comprem a carne logo em seguida do animal abatido, a carne fresca, que é vendida na rua, nas feiras, que não tem nenhum controle sanitário, absolutamente nenhum controle de doenças, nenhuma vigilância sanitária. É uma tradição do povo chinês consumir a carne assim. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Isso representa 20% da população mundial. A China é o maior mercado consumidor do mundo, portanto, o maior consumidor de carne do mundo, do planeta. Então, é um mercado que todos querem. E segundo o Júlio Brissac, esse analista-chefe do gado de corte da Rural Business, a JBS comprou essa empresa para ter vários pontos de distribuição. E esse alarme enorme que se faz do coronavírus, a publicidade toda que é feita, causando medo aos chineses, é para que as carnes resfriadas e congeladas sejam vendidas, já que o povo chinês não consome carne resfriada ou congelada. Mas a partir do momento que se diz que o coronavírus se tornou uma epidemia justamente por conta da carne vendida ali, fresca e sem nenhum controle sanitário, a JBS entra e as pessoas, os chineses, se veem obrigados a comer carne congelada ou resfriada, deixando de lado a sua tradição de comer a carne fresca. E essa teoria desse especialista me lembrou o seguinte, que não faz muito tempo que todos nós comprávamos carne fresca na feira, ou de algum fazendeiro que matava o seu gado e vendia para as pessoas. Não havia necessidade do freezer, do congelamento da carne resfriada. Todos nós consumíamos carne assim. Acabava de ser morta a vaca lá e já ia para o açougue, comprava lá no açougue, comprava na feira, era vendido, era exposta e vendida. E aí se falou muito que isso propagaria doenças, foram criadas várias leis, vigilância sanitária, etc., e isso foi proibido. E o que fez a JBS ao longo do tempo? Foi comprando tudo, comprando todos os frigoríficos e criando um verdadeiro monopólio na venda de carne. Então, acho que essa ligação que a gente faz disso faz nos pensar que existe, sim, o perigo dessa doença lá na China. E está muito restrito à China, tivemos só 2 mortes fora da China. No mundo inteiro só tivemos 2 mortes por coronavírus fora da China, o restante são todos lá muito bem localizados. Então, deixando as teorias conspiratórias de lado, ou os fake news, mas quando você ouve um especialista falar, pode haver alguma coisa por trás disso. Então, isso é só para reflexão e possamos ter cuidado, sim, com o coronavírus, mas temos que cuidar também da dengue. A dengue continua matando muitas pessoas no nosso país, aqui no nosso estado. No Paraná, por exemplo, já foi decretado o estado de emergência, epidemia da dengue no estado do Paraná. E aqui, se não tomarmos cuidado, poderemos vivenciar o que já aconteceu em anos anteriores. Obrigado, senhor presidente.